Um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. 4h05. Muito boa tarde para você que está aí conosco, acompanhando a programação aqui da Rádio Metrópole. Segunda-feira, 1º de abril, chegamos com o Metrópole Saúde para vocês. Vamos juntos até as 5 da tarde, como sempre, deixando o nosso espaço aberto para você participar, interagir conosco. Claro, esclarecer suas dúvidas aqui sobre saúde, cuidados, prevenção, de tudo um pouquinho a gente aproveita para conversar. Abrindo a nossa semana aqui, a gente vai falar sobre reprodução humana, especialmente para entender sobre a inseminação artificial. Daqui a pouquinho eu vou anunciar para vocês a nossa convidada para a gente esclarecer esse tema. Mas antes, Silva, abrir esse programa de hoje com página musical para ela, aniversariante do dia, Babi Ramage. Eu sei que ela já tá aí, ó, potinho cheio nesse dia de hoje, porque foi desde cedo recebendo parabéns. E claro, eu reforço aqui, Babi, pessoa queridíssima, amiga querida de tanto tempo, tudo de bom. Muita saúde, muita paz, muito amor e que continue com essa risada que é só dela. Vamos lá, página musical. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tá aí. E como eu já anunciei nosso tema, sei que vocês já estão aí na expectativa para a gente começar a nossa conversa. Lembrar que você pode mandar a sua dúvida para cá, conversar conosco ao vivo. 35055000 é o telefone para você ligar. É também o WhatsApp do Grupo Metrópole. Pode mandar sua mensagem escrita em áudio, a gente coloca no ar. Lá no YouTube, chat aberto também. Para a gente conversar hoje com a doutora Genevieve Coelho, ela que é médica ginecologista, especialista na área de reprodução humana. Esse é o nosso assunto de hoje. Também professora e coordenadora da pós em reprodução humana da Faculdade de Medicina Arnes. E a gente vai aproveitar para esclarecer aqui as dúvidas de vocês hoje. Doutora Genevieve, já aqui a postos. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, prazer meu, Stephanie, estar aqui. Olha, eu que agradeço porque é um tema que sempre mexe, as pessoas têm muita dúvida, principalmente das técnicas, mas também quando, demandar, essa assistência, esse cuidado e esse olhar da reprodução humana. A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui. Mas antes também, já lembrar e reforçar aqui o recado para vocês que seguem abertas as nossas inscrições para amanhã, dia 2 de abril, 24 anos da nossa Rádio Metrópole. A gente vai ter uma programação especial lá direto do Teatro SESI, Casa do Comércio. Estaremos por lá, eu, Cristina Miranda e toda a nossa equipe, desde de manhã com Mário, depois Eduardo, Lara Kertes, também a turma do Revele, Sintonia com Medrado, Luciana, depois eu e Cristina Miranda por lá para fechar com o Jornal da Cidade. Doutora Gilda Fux vai participar com a turma do Jornal da Cidade, Chico, Vitória, Cristiele. Então, vão lá no nosso metro1.com.br, porque está no destaque, você já sabe tudo que vai acontecer. Se inscreve também, basta mandar também no nosso WhatsApp do Grupo Metrópole, Metrópole24, vai receber de volta para dizer qual é o horário que você quer participar. Mas você vai dizer lá, mas se chegar um pouquinho antes, pode assistir, vai depois, tudo vai depender de como a gente vai estar com a lotação do teatro, mas você vai conseguir acompanhar a nossa programação direto do Teatro SESI Casa do Comércio. Mais informações lá no metro1.com.br e também no nosso Instagram. E como já tem perguntas chegando, e eu sei que esse tema vocês sempre têm muitas dúvidas, eu quero começar já aqui com a doutora Genevieve para explicar, o que é a inseminação artificial. As pessoas têm dúvida de efetivamente como é essa técnica, e ela faz parte desse grande grupo que são as técnicas de reprodução assistida? Em primeiro lugar, a reprodução humana, eu diria que hoje em dia talvez seja uma das áreas da medicina que tem mais crescido e tem uma demanda grande, talvez até reprimida, até reprimida porque a maioria das pessoas hoje, elas não sabem. Porque as mulheres, por um contexto social, comportamental, têm protelado a gestação.
Então, vai ser a medicina do futuro. E temos uma demanda grande de pacientes e uma quantidade pequena de médicos especializados nessa área. Então, foi até pensando nisso que a Zarnes teve essa iniciativa de fazer a pós-graduação, porque a maioria das pessoas desconhece quais são as técnicas e qual é o público-alvo. E eu diria que não é só indicar a técnica, mas sim primeiro reconhecer que isso é um problema, que vai ser um problema de saúde pública nos próximos anos. Teve agora o IBGE acabou de divulgar que a Bahia, por exemplo, é um dos estados que tem o maior número de divórcios e a menor taxa de natalidade do Brasil esse ano agora, do ano passado, 2023. Então, você vê que tudo está levando a esse impacto social, né? Então, hoje, nós queremos que as pessoas conheçam quais sejam as técnicas, que isso é acessível, que primeiro a mulher tem que saber qual a sua capacidade de poder ter filhos no futuro. Então, o primeiro ponto é aconselhamento reprodutivo. Até que idade eu posso ter filhos? Então, isso o próprio ginecologista pode fazer, deve fazer, mas se a paciente quer, ela pode buscar uma clínica um especialista, uma clínica de reprodução. Ela sabe até quando. Já temos uma forma de orientar, fazer esse aconselhamento reprodutivo e, a depender das características desse casal, dessa mulher. Hoje nós temos inúmeros grupos familiares de pessoas que nos procuram. Então, nós podemos introduzir nas técnicas ou uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro, que todo mundo acha que é assim, um absurdo, é uma coisa inalcançável. E a boa notícia é que cada dia mais essas técnicas têm se aproximado mais da realidade, eu diria, da realidade técnica e também financeira, né? Porque infelizmente ainda são técnicas que são de caráter de investimento particular, né? Você tem que ter um investimento privado. Então, elas têm se aproximado cada vez mais da realidade das pessoas e eu acho que isso tende a ser uma realidade cada vez mais próxima e no futuro nós da clínica, a gente tenta sempre ajudar, facilitar. Maravilha, ótimo para a gente já abrir aqui. E já tem Márcia, mandou logo no iniciozinho uma pergunta. E ela bota aqui, boa tarde, Stephanie. Doutora, gostaria de esclarecer, quando falamos em inseminação artificial, qual é a diferença do que chamam de FIV? Pode mudar de um casal para outro, precisar de uma ou outra? A inseminação artificial e a fertilização são duas técnicas distintas. Eu vejo que sempre há uma confusão. Então, só para esclarecer, a inseminação artificial, ela é uma técnica mais simples, que nós chamamos de baixa complexidade. Por quê? Porque nós estimulamos a paciente a produzir um pouquinho mais de óvulos do que ela produz todo mês. Todo mês, a mulher só produz um folículo, um óvulo. Então, estimulamos um pouquinho mais e colocamos o sêmen do parceiro, ou às vezes um banco de sêmen. Esse sêmen é preparado, enriquecido e colocado diretamente no útero. E aí, os espermatozoides ali vão encontrar o caminho pelas trompas para poder fecundar o óvulo. Essa técnica, ela normalmente está indicada em mulheres jovens, abaixo dos 38 anos, que não tem nenhuma patologia que tenha danificado as trompas. Ou seja, as trompas têm que estar livres, porque é lá que o espermatozoide vai encontrar com o óvulo. E o espermograma, né, do parceiro, do companheiro, tem que ser de boa qualidade. Então, é uma técnica que está indicada por um grupo restrito. Já a fertilização in vitro, ela acaba sendo o grande carro-chefe. Por quê? Porque tudo que não se encaixa nisso, ou seja, mulheres mais velhas, mulheres que têm problema de endometriose, mioma, mulheres que têm homens que têm problemas na produção de espermatozoides, ou que já são vasectomizados, ou que nasceram sem espermatozoides, podemos tirar o espermatozoide do testículo, ou mulheres que têm uma baixa reserva ovariana, ou seja, nasceram com poucos óvulos. Todas essa amplitude de indicações acabam recorrendo à fertilização in vitro. Então, para vocês terem uma ideia, 90% das nossas indicações, dos pacientes que nos procuram, são para fertilização in vitro. Porque a maioria, para vocês terem uma ideia, quando nos procuram, a idade média das pacientes na nossa clínica é de 39 anos. Isso é um levantamento que eu já fiz. Nós já temos 14 mil pacientes atendidos e a idade média é 39. Ou seja, as mulheres têm nos procurado mais velhas.
né? As mulheres têm nos procurado mais velhas. Então, o ideal é que, na verdade, a gente possa ter esse grupo cada vez mais jovem, para a gente poder orientá-las. Claro que uma ou outra vai acabar recorrendo a alguma técnica, mas uma grande maioria, se tiver o conhecimento na mão, pode até evitar chegar aos 38, 39 e ter que fazer uma técnica de reprodução assistida. Aí, a gente vai seguir hoje com a doutora Genevieve Coelho, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. A gente esclarece aqui sobre esse assunto. Já entramos aí para diferenciar, né, o que é a FIV, a fertilização in vitro, da inseminação artificial. E aí tem mais perguntas aqui. Jace, ela diz, boa tarde, doutora. Poderia nos explicar como é que é feito o exame que vê como está a reserva ovariana da mulher e a partir de que idade ele pode ser feito? Em primeiro lugar, qualquer mulher, eu indicaria hoje, qualquer mulher, a partir dos 30, fazer esse exame. Por quê? Porque ela vai ter uma ideia de como é que a reserva ovariana vai se comportar ao longo dos anos. Então, eu indicaria qualquer mulher, peça ao seu ginecologista, é um exame de sangue simples, que pode ser feito, ou ela também pode realizar um ultrassom, que nós chamamos de ultrassom para a contagem de folículos antrais. O que é isso? Vai fazer um ultrassom transvaginal, como toda mulher faz de rotina, e durante o ultrassom, o médico ultrassonografista, ele vai avaliar os ovários e vai ver quantos folículos ela tem naquele ovário. Ali ele vai contar. Então, baseado nesse número, nós já temos uma ideia de como é que está o ovário e a reserva ovariana. Existe um exame mais específico, que é esse exame que nós chamamos de hormônio antimuleriano. Esse exame mais específico, ele é um exame de sangue. Obviamente, é um exame que nós chamamos de padrão ouro, porque ele que vai dar qual saldo exatamente preciso da conta bancária, da conta de óvulos que essa mulher tem e como é que isso vai se comportar. Então, são 2 exames relativamente simples que o próprio ginecologista pode solicitar. Essa transvaginal que a gente comentou aí, a gente falou que é o exame tradicional que a mulher realiza. Exato. Tem algum período específico do mês ou pode ser em qualquer momento? O ideal é que seja nos primeiros 7, 8 dias pós-menstruação. Tá aí. Vamos seguir aqui e hoje o nosso assunto é da área de reprodução, como a doutora Genevieve trouxe há pouco. A gente tem algumas condições que, por exemplo, acabam, né, levando os casais para o caminho da fertilização in vitro, por exemplo. E citamos aí a endometriose. A gente passou o mês de maio aí repleto, né, de conversas e de bandeirinhas levantadas para falar desse assunto e trazendo a questão da infertilidade. Eu queria aproveitar, porque essa é uma dúvida também, eu imagino que seja sempre papo de consultório. Ah, doutora, mas quando é que se entende ou que a mulher, ou que o homem, ou que aquele casal é infértil? Vamos falar sobre a infertilidade em si. E principalmente quando se chega a esse diagnóstico, olha, estamos diante da infertilidade e agora a gente vai buscar o caminho. O diagnóstico de fertilidade é um conceito da OMS. Então, o que é a OMS? A Organização Mundial de Saúde diz que mulheres abaixo de 35 anos, casais, né, que têm mais de 1 ano tentando engravidar, mulheres jovens abaixo de 35 anos, elas entram no conceito de infertilidade. Ou seja, elas têm mais de 1 ano tentando engravidar. Mulheres acima dos 35 anos, se existe alguma dificuldade de engravidar até 6 meses, elas devem buscar pelo menos uma avaliação inicial. E a partir dos 38 anos, aquelas que pensam em engravidar, podem fazer um exame de rotina, um aconselhamento reprodutivo, para poder dizer assim, até quanto tempo eu posso tentar engravidar espontaneamente. A primeira pergunta sempre é essa: quanto tempo eu tenho para tentar engravidar espontaneamente? E se eu não conseguir nesse período, eu já sei que eu vou ter que buscar algum tipo de tratamento. Então, a primeira linha é sempre saber como é, mesmo que uma mulher não esteja pensando em engravidar, se casou, está com 38 anos, que é muito comum hoje em dia, né? As pessoas se casam com 38, 39, ela busca pelo menos um aconselhamento reprodutivo. Porque com isso ela pode planejar até quanto tempo ela pode tentar e quando ela deve buscar. Ótimo.
Vou passar aqui na pergunta de Marília e ela traz o seguinte: boa tarde, doutora. Estou acompanhando a conversa, acho super importante falar sobre esse tema. E o meu esclarecimento é sobre o seguinte: gostaria de saber por que alguns casais, e aí ela botou entre parênteses, ou mulheres, conseguem, por exemplo, gestar a partir de apenas um tratamento e outros não, têm dificuldade, perdem ou até mesmo não conseguem em nenhum momento alcançar o sucesso com as técnicas. O que acontece nesse meio do caminho? O grande problema da reprodução é que são diversos motivos. É a idade da mulher. Quanto mais jovem, então a mulher abaixo dos 35 anos, se ela tiver um problema com uma trompa obstruída, ela vai conseguir engravidar na primeira tentativa. Tem outras que têm 40, 41 anos, como eu já falei, nossa média de idade é 39 anos que nos procura, que não é a idade habitual. Então, o ideal realmente, como a Marília bem falou, o ideal é que nos procurem mais jovens, porque elas vão conseguir mais rapidamente. Não vai ter o desgaste, a frustração, porque acaba sendo um tratamento que acaba, né, além de ser, começa a ficar mais caro, quanto mais você acaba fazendo, repetindo os tratamentos, e acaba sendo desgastante para o casal. Então, depende muito do que está levando aquela mulher. A idade, a associação não com endometriose. Uma mulher jovem que tem endometriose severa, ela vai ter mais dificuldade em engravidar. Então, uma outra coisa, um diagnóstico de endometriose deve fazer concomitantemente, mesmo que a mulher não queira engravidar ou não tenha parceiro naquele momento, ela deve fazer pelo menos uma avaliação da reserva ovariana e do potencial reprodutivo para o futuro. Porque todo mês o março amarelo, né, em relação à endometriose, é um pouco a busca de tentar dizer para aquela mulher até quando você pode engravidar, é melhorar a qualidade de vida, porque hoje em dia a gente sabe que até dor pélvica, todos esses problemas que a endometriose causa, elas impactam muito na qualidade de vida da mulher, né? Com certeza. E aqui teve essa pergunta dela. E tem uma bem similar, porque ela perguntou do sucesso, né? Por que alguns conseguem logo na primeira técnica, outros não? E aí aqui tem Lu, diz boa tarde. Será que a doutora consegue explicar? Porque quando se faz a técnica de reprodução, alguns casais têm apenas um filho, dá tudo certo, ok. E outros dá tudo certo, ok, mas vem 2, às vezes 3 e até 4. Aí é caixinha de surpresa, né? Hoje em dia nem tanto, viu, Lu? Porque hoje em dia já existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que você só deve implantar até 2 embriões em mulheres abaixo de 36 anos. A partir dos 36 até os 38 podemos implantar 3, mas cada vez mais isso já é um consenso a nível mundial, né? A Sociedade Europeia, a Sociedade Americana tem levado a transferir apenas um embrião, ou seja, você coloca um embrião, você vai ter a chance de ter um, ou no máximo 2 embriões, para no máximo ter 2. 3 e 4, eu vou falar um pouco de nossa clínica. Nós temos já quase 15 mil pacientes atendidos, nós contamos nos dedos os trigêmeos, tá? Nos dedos, todo mundo se lembra. Então, a gente quase que não tem trigêmeos. Tá? Isso porque é um risco, é uma gravidez de risco. E gêmeos, nós cada vez menos transferimos 2 embriões, porque acaba sendo uma gestação de risco, porque é prematuridade, né? Os gêmeos acabam nascendo mais prematuros, e a gente entende que é mais salutar você transferir um. Você ter 2 embriões, transfere um, deixa o outro congelado. Se não der certo, você tem uma nova oportunidade de uma outra forma preparar esse útero e colocar outro embrião. Recentemente eu tive uma paciente que ela transferiu só um. Logo que ela transferiu, ela pegou dengue. Então a dengue, a febre é um dos motivos que pode não engravidar. Porque o calor, aumenta a temperatura, ela diminui as taxas, ela modifica as condições uterinas. Então, ela agradeceu. Eu falei, poxa, graças a Deus. Ninguém esperava que ela pegasse dengue nela. E aí, a gente até aconselha usar o esposo. Mas, enfim, ela acabou engravidando, não engravidando. E aí, eu coloquei o outro. E aí, ela vai... estamos esperando o resultado do beta. Acho que vai dar tudo certo.
E aí eu vou voltar um pouquinho, uma casinha, porque aí a gente falou do embrião em si, que aí fica reservado para a técnica da fertilização in vitro, né? Que já vai colocar lá o embriãozinho formado para aguardar a gestação. E a gente falou mais no início, doutora Genevieve, da inseminação artificial, que vai preparar aquele útero, vai estimular os folículos e vai colocar os espermatozoides. Nessa situação aí, pode vir a gravidez gemelar? Essa tem mais condições de vir até tri, muitas vezes. Essa a gente tem que tomar cuidado. Quando insemina, particularmente, a gente só insemina se tiver até no máximo 3 folículos. Aliás, eu só tive dois casais com trigêmeos. E os 2 foram de inseminação, não foram de fertilização in vitro. Porque tá lá tudo estimuladinho, pronto pra... Foram espermatozoides retadinhos. E 3 vencedores. 3 vencedores. 3 foram de inseminação, não foram de fertilização in vitro. Olha, importante. E vou aproveitar que a gente teve aí na fala de doutora Genevieve, reforçar para vocês. Ela é médica ginecologista, especialista em reprodução humana, é também professora e coordenadora da pós em reprodução humana da Faculdade de Medicina Arnes e conversa conosco hoje sobre esse assunto. Falamos de cuidado. E algo que tem se alertado bastante é para as pessoas tentando fazer ou reproduzir técnicas de forma caseira em casa, algo que é muito arriscado. Eu queria falar sobre isso e principalmente reforçar esse alerta, porque a gente tem visto, inclusive, na própria mídia, matérias falando sobre isso e dos riscos. Um deles já de cara é esse aí, né? De vir aí um monte de bebezinho. De vir um monte de bebês. 2, de você não saber as condições que esse sêmen é manipulado. Então, risco de infecções, né? Porque você vai pegar um sêmen, eu li alguma matéria que os casais, não sei, no Brasil também, as pessoas se oferecem na internet para doar sêmen e aí coleta numa rede fast food, no banheiro. Nossa. Então, as condições de higiene, o risco de doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque, normalmente, quando nós fazemos o tratamento, nós fazemos todo um screening de todas essas patologias entre os casais. Então, você tem o risco também de doenças e da falta de higiene, de cuidado, né? É uma coisa altamente arriscada, realmente. E fora que não existe nenhuma legislação que proteja aquele casal, né? No futuro, se alguém quiser recorrer a uma paternidade, não existe nenhuma legislação que está protegendo, porque não tem nada escrito, não tem nenhum consentimento informado. Então, todo esse cuidado, até jurídico, nós temos. Quem trabalha com reprodução sabe que tem que obedecer uma normativa do Ministério da Saúde, através da Anvisa, e também do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, a gente tem regramento por trás, pelas questões de segurança, como a gente colocou aqui. Segurança técnica, né? E segurança do ponto de vista ético também. Importante. Olha, aqui tem Fernanda também conosco, acompanhando ao vivo no YouTube. Ela diz, é possível melhorar a qualidade dos óvulos com alimentação, suplementação, atividade física, quando a mulher já tem mais de 42 anos? Olha, eu acho que ainda não temos o segredo para isso, sabe? Existem muitas coisas de alimentação, de tomar polivitaminas. Eu vejo um monte de nutricionistas prescrevendo coenzima Q10 e uma série de outros suplementos. Mas a gente sabe que isso tudo são ainda protocolos. Não existe nada efetivamente. Existem, sim, pesquisas sendo feitas nessa área com enriquecimento de plaquetas colocado dentro do ovário, que são técnicas que nós já fazemos. Fazemos um enriquecimento de plaquetas, injetamos no ovário, principalmente mulheres jovens que têm uma baixa produção de óvulos, ou seja, mulheres abaixo de 40 anos. Mas acima de 40 anos, nosso grupo IVE, que é um dos maiores centros de reprodução humana do mundo, ele está trabalhando agora com células-tronco, com injeção de células-tronco para justamente rejuvenescer esse ovário. Então, eu diria que os próximos anos prometem, porque nós já percebemos, né, quem trabalha com reprodução, que cada vez mais vai haver uma demanda maior, porque saiu uma publicação semana retrasada numa revista de renome, que é a The Lancet, que é a maior revista mundial de medicina, que é uma revista de mais de 100 anos, da Universidade de Oxford, onde eles falam que a partir de 2050 vai haver uma queda da população mundial.
nós vamos estar decrescendo, isso o mundo inteiro. Então, já se sabe, os motivos são bem óbvios, né? Então, há, sim, uma preocupação de tentar rejuvenescer, de tentar melhorar a qualidade do óvulo, ou até conseguir uma longevidade da fase reprodutiva da mulher. Que eu acho que é isso que nós estamos buscando, porque já sabemos que nós vamos viver mais, né? Cada vez mais, até os 80, 90, e as pessoas querem engravidar perto dos 40. Então, é a realidade que a medicina tem que acompanhar. Perfeito, e a gente segue acompanhando, né? Essas evoluções, torcendo para que elas cheguem. Eu vou fazer o seguinte, uma pausa para o intervalo comercial, para a gente seguir daqui a pouquinho no segundo bloco com a doutora Genevieve Coelho, médica ginecologista, especialista em reprodução humana, conversando conosco. E a gente vai continuar com as perguntas aqui no ponto, informações do trânsito. Vocês que estão aí pela cidade, fiquem atentos. Letícia Alvarez vem lá da redação informar para a gente. E daqui a pouquinho voltamos. Até já. O trânsito na metrópole. Olá, boa tarde a todos. Olha, no momento o trânsito em Salvador está tranquilo, com poucos focos de congestionamento. O motorista agora encontra lentidão na Avenida Antônio Carlos Magalhães, a ACM, próxima à estação BRT do Parque da Cidade. Também tem fluxo intenso na Avenida Dom João VI, desde o Hospital Aristides Maltês até o Cemitério de Brotas. Para isso, está tudo livre nas avenidas Paralela, Tancredo Neves e Vasco da Gama. Desde as 7 horas, a Transalvador registrou 2 acidentes com 1 ferido. Letícia Alvarez para o Metrópole Saúde. Estamos apresentando Metrópole Saúde. Você conhece a Atitude Saúde? Deixa a gente se apresentar. Somos a operadora que pensa na saúde do trabalhador. Estamos entre as 5 maiores operadoras de saúde da Bahia. Temos a melhor rede clínica e hospitalar referenciada e com cobertura fora do estado. Peça ao seu RH para entrar em contato com a gente e conheça o que há de melhor em plano de saúde na Bahia. Acesse planoatitudesaude.com.br ou ligue 3032 4900. Vem ser Atitude! Sabe aquele lance do que é bom dura pouco? Nas Óticas da Fábrica, essa história não cola. A liquidação anual foi esticada até 15 de abril. Óculos e armações com 60% de desconto e 10 parcelas sem juros. Para os esquecidinhos, atrasadinhos e os que curtem uma oportunidade até o fim. Lauro de Freitas nos melhores shoppings de Aracaju e Salvador. E na Paulo VI, Pituba. A Wine chegou em Salvador. Uma loja física com mais de 400 rótulos para você degustar e ainda com espaço para eventos e aniversário. E mais, agora você pode comprar pelo app e receber seus vinhos em até 2 horas. Conheça agora a Wine Salvador. Estamos na Avenida Paulo VI, 1345, Pituba, ao lado do supermercado G-Mix da Pituba. Ou baixe o app Wine e compre seus vinhos sem sair de casa. Dica odontológica. A consulta preventiva na criança deve acontecer no mínimo 2 vezes por ano, com intervalo de 6 meses entre elas. Em alguns casos, como por exemplo, risco elevado de cárie, doenças periodontais e uso de aparelhos ortodônticos, essas consultas podem acontecer mais vezes no ano e no menor intervalo de tempo entre elas. É o odontopediatra que avaliará individualmente a necessidade de um retorno precoce para acompanhamento. Eu sou a Aline Sauser, odontopediatra. Silvânia Rocha, Odontologia. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. O Rita Lavínia Day Hospital deseja que as bênçãos do Natal tragam a todos paz, saúde, alegria e um ano novo repleto de realizações. Aproveitando para agradecer aos clientes e amigos a confiança depositada em nossa clínica. Esses são os mais sinceros votos do Rita Lavínia Day Hospital e equipe. Telefone 2203-4444. Cuidar da saúde dos colaboradores é fundamental para a sua empresa.
Na Promédica, você encontra operadores de planos de saúde empresariais com mais de 50 anos de história. Oferecemos estrutura própria, com 4 hospitais, 8 centros médicos e laboratórios Data Lab, além de rede credenciada. Toda a administração é localizada em Salvador, ao seu lado. Ligue 3271-9200. Promédica, muito mais saúde. ANS 326861. Eu ouvi aniversário da Metrópole. 24 anos da Radinha. E você mesmo, nosso ouvinte, faz parte disso. Nesta terça-feira, dia 2, nós temos um convite especial para comemorar o aniversário da Metrópole com você. Entre no WhatsApp da Metrópole, 35055000. Digite Metrópole 24 e escolha qual programa você quer assistir de pertinho, ao vivo, no Teatro Sesc Casa do Comércio. É hora de comemorar e você faz parte dessa história. Metrópole, 24 anos. Apoio ITS Brasil e Sistema Fê Comércio Bahia. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h36, de volta com o Metrópole Saúde. A gente segue nossa conversa de hoje com a doutora Genevieve Coelho, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. É esse o nosso assunto de hoje. Ela que também é professora, coordenadora da pós-graduação em reprodução da Faculdade de Medicina Arnes, e muitas dúvidas aqui ainda para a gente seguir falando sobre as técnicas de reprodução. No primeiro bloco falamos sobre a inseminação, a fertilização in vitro, esclarecendo as dúvidas. E eu vou seguir aqui. Tem um depoimento. Nosso ouvinte não deixou o nome, mandou no WhatsApp, mas diz: olá, boa tarde. Há 9 anos tive a felicidade de ser pai através da FIV. Foram várias tentativas, acreditei em Deus e também na medicina para tornar meu sonho realidade. E aí vindo validar aquilo que a gente falou, né, das taxas de sucesso das técnicas e como a gente tem ampliado também isso, né, com o avanço dos estudos, tecnologia, tudo isso contribui para a gente receber, por exemplo, hoje aqui depoimentos como esses, né? Com certeza, com certeza. Acho que a gente fica muito feliz em ser responsáveis por mudar, né, dar tanta alegria a tantas famílias. Isso acho que é a melhor... A melhor coisa para um médico, quem trabalha com isso, é o reconhecimento de você poder mudar, né, a mudar a história de um casal, de poder dar filhos a eles. Aqui tem Cláudia, ela diz: boa tarde, Stephanie, doutora, estou acompanhando a conversa. Gostaria de esclarecer se casais, por exemplo, que optam pela reprodução, não por questão de fertilidade, mas pela questão da idade, por algum receio dos riscos envolvendo uma gravidez depois dos 39, já 40 anos. Se é feito algum estudo para saber se tem algum problema genético. Provavelmente querem saber, e isso é um grande questionamento, né? Se a genética está por trás aí da reprodução, como é que se avalia, por exemplo, determinados riscos. Nós fazemos o estudo genético dos embriões durante a fertilização in vitro, é quase uma rotina depois dos 39, 40 anos. Então, a gente não impõe isso para mulheres jovens, óbvio, porque não há um risco, uma mulher jovem, o risco dela ter algum problema no bebê é quase muito, muito baixo. A não ser, claro, que se ela tiver alguma alteração genética na família, ou no casal, algum histórico, ou na nossa investigação inicial a gente achar alguma alteração. Mas depois dos 39, a gente indica de rotina fazer estudo genético e nós, com isso, conseguimos evidenciar a presença, por exemplo, da síndrome de Down, de Patau e outras síndromes. E hoje, esse aspecto genético se amplia bastante, porque, por exemplo, podemos fazer um screening em doenças ligadas à família, doenças graves, por exemplo, a hemofilia, né? Familiares que há anos têm hemofilia, nós podemos selecionar nos embriões, os embriões livres de hemofilia, ou de anemia falciforme, ou de outras doenças, às vezes, que não são compatíveis, ou
ou deixa com paralisias congênitas, genéticas. Então, a reprodução tem cada vez mais aberto esse leque para poder diminuir a incidência nas gerações futuras. Perfeito. Olha, o ouvinte que deixou o depoimento, aí ele complementou aqui, deixou o nome, Rio do Rios, e ele disse que foi com a doutora, mandou a foto do filhinho dele, olha que maravilha. Ela deve lembrar, a doutora Genevieve, manda um grande abraço para ela, para vocês, e mandou a foto do filhote, claro. Maravilha. Obrigada, lembro sim, esse nome Rio do lembro. É que todo dia é muita alegria. Sábado eu fui no shopping, encontrei 2 casais com os bebês passeando. Então, como eu digo, isso é maravilhoso. Trabalhar numa área dessas não tem palavras. A gente fica muito emocionado, emoção em cima de emoção. Realizando sonhos e trazendo vida, né? Porque quando tem todo esse desejo por trás, a grande realização é aquela vida ali chegando. Sim, é uma sensação muito boa de você poder proporcionar e trabalhar numa área tão tecnológica, tão futurista. E é por isso que essa ideia de fazer a pós com as ARNs veio, porque eu sempre disse, poxa, isso não pode ser restrito a um pequeno número de médicos, porque buscar esse conhecimento é difícil. Eu passei 4 anos na Espanha, na nossa matriz, né? Passei 4 anos, então somos uma instituição que temos protocolos bem fixos, bem estabelecidos, que é como das poucas coisas, que poucas instituições têm a capacidade de fazer isso. Você fazer parte de um grupo que faz 40 mil ciclos de reprodução assistida no mundo. Pra você ter uma ideia, o Brasil inteiro faz 40 mil. E só nosso grupo IVE, que tem filiais nos Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Ásia, nós fazemos 40 mil. Então, partilhar esses conhecimentos no Brasil, eu acho bem interessante. Eu acho que esse é um desafio que nós nos propusemos junto com as ARNs e eu acredito que vai ser muito interessante trazer esse conhecimento para a Bahia. Ótimo. Olha, falamos no primeiro bloco sobre alguns exames e alguns estudos, né? A doutora Genevieve, inclusive, falou sobre aconselhamento reprodutivo e sobre como se estuda, né? Se investiga esse casal para saber qual o caminho vai ser traçado ali pelo especialista em reprodução. Aqui tem Jonas, mais uma participação masculina, tô adorando. E ele diz, boa tarde, gostaria que a doutora pudesse falar a respeito do exame para saber se a minha esposa ainda tem condições de ser mãe naturalmente. A gente falou sobre ele no primeiro bloco, vamos aproveitar para reforçar. Ele não deixou o nome da esposa, se puder passar, o nome não, a idade, né? Eu acho que a idade pode ajudar a gente também. A idade é fundamental, né? Mas sabe, eu digo sempre, muitas vezes a gente, por algum problema, tem mulheres que até entram em menopausa, jovens, que o casal às vezes nem sabe, né? Uma mulher jovem de 35 anos, ela não espera menopausar. Mas existem problemas sérios que levam à menopausa. E eu tenho históricos de fazer doação de óvulos, ou seja, um banco de óvulos que vai proporcionar esse casal a terem filhos. Porque no final, a gente tem que sempre focar no sonho. Qual o sonho? Daquele casal ter um filho. Então, existe uma pedra? Existe. Às vezes uma menopausa precoce ou uma cirurgia de endometriose que tirou os ovários. Não, essa mulher não congelou. Então, é focar muito no sonho. Então, essa mulher ela vai querer ter filho. Ela vai passar a vida sem querer ter. Esse é o sonho dela. E que eu acredito, né, que muitas têm. Um banco de óvulos serve. E eu tenho um histórico de mulheres já com 50 anos, que é mais ou menos data limite, que encontraram o amor da vida. Você vê, nunca é tarde. E acabam nos buscando para terem um filho. E nós acabamos indo também para um banco de óvulos. Então, sempre há caminhos. A reprodução assistida, ela oferece diversos caminhos e diversas soluções. Como até hoje em dia, né, os homens, como você falou agora, estão participativos. Temos uma série de casais homoafetivos também, sexo masculino, que buscam serem pais. E temos também, hoje em dia, o pai solo. Sim. O pai solo já é uma realidade também, né? Isso é muito legal. Ampliando o leque, né, das nossas constituições familiares. Eu quero aproveitar que a gente citou aí a possibilidade de congelar os óvulos, não chegamos a entrar muito a fundo nesse tópico. Eu queria aproveitar para a gente falar mais sobre isso. Para quem é, né, o congelamento de óvulos? Qualquer mulher pode congelar. Decidindo, por exemplo, por isso, o caminho já é meio que traçado, né?
Qualquer mulher, obviamente, contanto que ela tenha uma boa reserva ovariana e seja abaixo dos 40 anos, e mulheres que tem uma patologia como a endometriose. Eu diria que a endometriose é um carro-chefe no congelamento de óvulos, é um grupo que nós congelamos bastante, e também mulheres oncológicas, mulheres com câncer de mama, muito comum, cada vez mais comum, mulheres jovens com diagnóstico de câncer de mama. Então, essas mulheres, se elas não têm ainda a prole constituída, os próprios oncologistas têm nos encaminhado para congelar. Recentemente, essa semana mesmo, eu tive uma paciente com uma leucemia gravíssima, aguda, que vai fazer transplante de medula, que veio para congelar. Obviamente, nem todos os casos a gente consegue, porque às vezes as pacientes estão muito próximas a fazer a quimioterapia, mas uma grande parte, sim, a gente congela também. Ótimo. Temos contraindicações, doutora Genevieve, para as técnicas de reprodução? Algo que dissesse assim, olha, a gente não consegue. Olha, eu acho que hoje em dia, no Brasil, nós temos assim, quem não tem óvulos, banco de óvulos. Se a mulher não tem um útero, às vezes tirou o útero por mioma, mas tem os ovários, a gente consegue fazer uma barriga solidária, que é, né, pode ser com parente de até 4º grau. Então, hoje em dia, a reprodução está aí para proporcionar diversos problemas. Então, tem um paciente que tirou o útero porque tinha uma miomatose extensa e não conseguiram salvar, e ela perdeu o útero. Tem mulheres que nascem sem útero, tem uma síndrome chamada síndrome de Rokitansky, que é comum, é rara, mas existe. Então, também elas têm ovários, mas não nascerem sem útero. Tem mulheres que tem útero que não segura, porque fizeram cirurgias que acabaram complicando, né, dificultando esse útero a gestar. Então, você pode também buscar uma barriga solidária. Então, a reprodução, eu diria que ela tem cada vez menos contraindicações, porque o que não se pode fazer em alguns países, por exemplo, a Europa, você não pode fazer a barriga solidária, é proibido. Então, lá seria uma contraindicação, mas aqui no Brasil, não. O Conselho Federal, ele é bem amplo, como os Estados Unidos também. E há essa possibilidade, sim, né? Aqui, boa tarde, Stephanie, doutora, não tem o nome aqui na mensagem. Poderia esclarecer qual o intervalo de tempo para realizar a FIV? Eu e meu esposo realizamos, tem por volta de 1 ano, não deu certo. Ficamos bastante impactados, decidimos parar. Agora voltamos a conversar sobre. Não chegamos ainda a buscar nova assistência, algo do tipo, mas gostaria de saber se existe um intervalo para voltar a tentar. Não existe. O intervalo, eu acho que cada um tem que se dar quando estiver preparado. É um tratamento que tem um impacto psicológico no casal. E a gente entende isso. Mas eu sempre digo, por mais impactado, né, a gente tem que tentar olhar para o sonho e não para o problema. Porque se a gente focar no problema, a gente não busca o sonho. Então, não existe, na verdade, um tempo que você precisa esperar de um tratamento para o outro. Você pode fazer imediatamente. E sempre, sim, buscar soluções. Por que aquilo não deu certo? Quais são os... Né, o médico, se for lá na clínica, nós sempre fazemos... Nós temos reuniões praticamente quinzenais para discutir os casos que não deram certo. E buscar formas, né? Para ver o que foi que aconteceu, onde está o problema, se está no homem, na mulher, e buscar soluções. Então, cada caso é um caso. Não existe um casal igual ao outro. Tem que ser individualizado. Marta, ela diz aqui, a doutora poderia esclarecer se é possível para quem já teve algumas perdas gestacionais, de forma natural, engravidar e conseguir segurar por alguma técnica de reprodução? Tem alguma relação? Existe, sim. Depende das causas. A causa mais comum das perdas, em primeiro lugar, são causas genéticas. Então, a reprodução assistida pode estar bem indicada mesmo, porque a maior parte, mais de 50% das causas de perdas gestacionais são de origem genética, né? Então, seria uma indicação de buscar um centro de reprodução. Aqui tem uma mensagem, sempre lembrado, né? Esse caso de Cláudia Raia, que o ouvinte diz: doutora, boa tarde, o que a senhora poderia dizer sobre uma mulher ter filho
depois dos 50 anos, como no caso de Cláudia Raia. Cada pessoa... Gravidez de risco? É uma gravidez de risco depois dos 50, porque é um coração que está batendo a 50 e vai ter que, né? E vai ter que bater para 2 pessoas, né? Quando a mulher está grávida, vai exigir mais. Então, tem risco de pressão alta, pré-eclâmpsia, é uma gravidez de risco, diabetes gestacional. E muitas vezes, depois dos 50, as mulheres estão menopausadas. Não sei o caso de Cláudia Raia, eu não conheço o tratado, não sei o que foi que ela fez. Mas, nessa idade, que é mais ou menos quando a mulher menopausa, a gente indica muito banco de óvulos. Aí. Tem um ouvinte aqui no YouTube conosco. Ela diz: doutora, boa tarde, tenho 45 anos. A senhora disse que para congelar óvulos somente até os 40. Não há chance mesmo. Há 2 anos tive um aborto espontâneo. Hoje estou com adenomiose, mas o sonho ainda existe. Eu sempre digo, quando nós falamos de uma forma genérica, porque sempre a medicina, ela vê o grupo populacional mais comum. Então, a gente nós temos que falar de estatísticas, o que é mais comum. Cada caso é um caso. Eu nunca vou dizer que uma mulher de 48 anos não vai engravidar espontaneamente, que o que acontece espontaneamente, existem outros fatores que é na própria natureza. Mas, para poder dizer se ela tem condições ou não, ela realmente vai ter que fazer uma avaliação, que é aquilo que eu falei, da reserva ovariana, o aconselhamento reprodutivo, para ver se ela tem ou não condições de congelar. Tá aí. Aqui também tem outro ouvinte, já agora no WhatsApp, Alessandra. Ela diz aqui: boa tarde, sou psicóloga, trabalho há muito tempo com mulheres que buscam ser mães. A terapia é algo muito importante para melhorar a ansiedade. Parabéns, doutora, pelas explicações. Eu quero aproveitar aqui a participação e o depoimento de Alessandra para a gente falar se muitas vezes, né, a reprodução humana vai demandar outros especialistas, né, a área de saúde, né, a gente sabe que muitas vezes as especialidades vão aí se unir para conseguir acolher os pacientes. Nesse caso aqui, os casais, mães solos, pais solos. A psicologia ajuda também? Eu sempre acredito muito são 3 pilares, né? A medicina, né? A reprodução. Mas eu sempre digo, o segundo pilar importante é a psicologia, a psicoterapia. O casal, quando está bem, né, de cabeça, é muito importante. E também a nutrição. Eu acredito muito na alimentação, nos cuidados. Porque nós sabemos, por exemplo, no homem, isso é muito importante, a qualidade de vida daquele homem. Então, o espermatozoide, ele a cada 60 dias é renovado. Então, se você tem um homem que... A maioria das pessoas são estressadas, né? Então, o estresse, ele impacta muito. Libera muito radical livre, que impacta na qualidade do sêmen. Há uma perda, já tem trabalhos mostrando que há uma perda da qualidade seminal, desde a década de 70. Então, estamos cada vez mais com homens mais inférteis. E já também mostra que a quantidade e a qualidade do sêmen tem diminuído. Isso muito por conta do estresse e eu diria também da alimentação, dos hábitos de vida, né? Então, eu sempre coloco a psicoterapia, a alimentação, os cuidados, tudo isso deve caminhar junto, sem exageros, porém. E ela traz a ansiedade. Quando a gente fala dessa parte, eu lembro muito de falas e depoimentos que chegam. Casais que tentaram por tantos e tantos anos, não conseguiram engravidar naturalmente, buscaram também um acolhimento, mas quando aquela cabecinha ali relaxou, a coisa aconteceu. A cabeça muitas vezes está comandando ali, né? Sim, e eu tenho um casal que tinha feito 3 ciclos pelo Brasil, um casal de médicos, inclusive. Fizeram no país todo, São Paulo. Aí vieram para mim, conseguiram engravidar. 6 meses depois, ela amamentando, ela engravidou espontaneamente. Então, acontece, eu sempre digo, às vezes desbloqueou alguma coisa, algum receptor, e o óvulo espermatozoide conseguiram encontrar o caminho e gestar espontaneamente. Mas aquilo são casos, né, específicos que a gente lembra, tanto é que eu estou contando esse caso. Mas acontece. Com certeza, olha... Tempo já foi, hora da gente encerrar. E eu queria aproveitar aqui, doutora Genevieve Coelho, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Ela que é professora, coordenadora da pós-graduação em reprodução da Faculdade de Medicina Arnes, conversou conosco sobre esse assunto para a gente deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes,
Já agradecendo aqui também pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Boa tarde. É um prazer todo meu. Sempre bom falar de um assunto, né, tão atual e, sem dúvida, que vai impactar a vida de muitas pessoas, vai trazer felicidade a muitas pessoas e a dizer sempre, quem quiser, quem não quer engravidar, mesmo não pense em engravidar, tenta sempre fazer um aconselhamento reprodutivo, solicite um aconselhamento ao seu ginecologista, os exames, para saber o potencial para o futuro, que eu acho que isso é fundamental. Quanto mais jovem, quando eu digo jovem, 30, 32 anos, até os 35 anos, é mais fácil. Não deixar isso para os 40 anos. E a gente fala, né, quando se é jovem, a gente não pensa em ter filhos. Mas com certeza, eu já tenho quase 20 anos nessa caminhada, eu vejo muita gente chegando aos 38, 40, desejando mudar de ideia, né? Mudar de ideia e querer ter. Então, é muito importante o aconselhamento precoce para poder até evitar futuros problemas reprodutivos. Tá aí, tá dado o recado. Agradecer também a vocês pela companhia, pelas participações. Doutora Genevieve, foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde, o prazer foi todo meu. Um abraço. Olha, e reforçar aqui a pergunta de Cristina no YouTube aqui conosco. Meninas, boa tarde. Amanhã, no aniversário da rádio, a partir de que horas o especial Serviço e Saúde vai acontecer? Às 4 da tarde, de 4 às 5, pouquinho antes do Jornal da Cidade. Nós somos o Bloco 3, para vocês que estão aí mandando o Metrópole 24 no nosso WhatsApp do Grupo Metrópole. Recebe aí Bloco 1, Bloco 2, Bloco 3, é o do especial Serviço e Saúde. Estaremos lá no Teatro SESI Casa do Comércio. Você pode assistir o nosso programa da plateia e toda a nossa programação da rádio desde de manhã. Então se inscreva, vou reforçar, no WhatsApp do Grupo Metrópole. Você manda Metrópole 24, tudo junto, e vai receber de volta para selecionar qual bloco você quer participar. Pode participar mais de um, como a gente já falou aqui. Chegou um pouquinho antes, tem espaço no teatro? Dá para entrar, assistir o programa que já tá, para você chegar e aguardar o seu bloco de inscrição efetiva começar. Então estaremos em comemoração. Lembrando a vocês que o convite está feito, não deixem de fazer a inscrição. E a gente se encontra por lá amanhã. Um beijo a todos. Vem aí Jornal da Cidade para vocês. Tchau, tchau. Alô, ouvinte, você que está aí acompanhando a Metrópole FM, preste atenção. O programa Bahia pela Paz é parte da nova política de segurança pública no Estado e vai trazer uma maior modernização das ações policiais e de justiça, além de ações sociais para garantir mais direitos e cidadania para quem vive nas favelas. No primeiro ano, ouvinte, o programa vai chegar a 12 comunidades em Salvador, região metropolitana e no interior, e vai contar com programas de emprego, esporte, cultura, empreendedorismo,